Estou saudando todo mundo com a graça e paz. Galera aí do canal Igreja Domicílios, Comentários de Escritura, e galera também do canal Inimigos da Nova Ordem Mundial Gangster. A gente está com uma jornada chamada O Oculto, Nova Ordem Mundial. Essa é a jornada O Oculto, e o episódio de hoje é Amazônia. Esse é o episódio Amazônia. Pois bem, estou gravando esse episódio no dia 31 de agosto de 2019, e agora em agosto de 2019 tem tido uma repercussão muito grande na mídia essa questão aí da Amazônia, né? Amazônia em chamas, em vários pontos de incêndios aí na Amazônia, e tem tido todo um apelo midiático, tá bombando na mídia, rede de esgoto tá colocando isso toda hora. O que a gente pode tirar disso? O que tem de verdade na mídia, se é que há alguma, e os fatos que estão ocultos? Pois bem, Bolsonaro, né? Falando do presidente Bolsonaro, tem sido muito criticado, né? Quanto à sua política acerca da preservação, áreas de preservação ambiental que ele é contra, né? Demarcação de terras indígenas que ele também é contra, é a favor de uma exploração dos recursos minerais e a favor da agricultura, enfim, uma agenda de direita que ele está seguindo. Por quê? A agenda de direita é contra a esquerda. Então, essa coisa de preservação ambiental, a coisa verde, ele entende que é coisa de esquerda. Portanto, ele não quer ser de esquerda, ele é contra a esquerda e segue uma direita, que é o avanço e o progresso. Okay? Isso tudo é para jogar o povo contra o próprio povo. Tá? Não existe direita e nem esquerda. Pois bem, isso tem causado bastante crítica de ONGs, de grupos ambientais, dos países da Europa, né? E aquela controvérsia acerca dos recursos que vinham da Noruega e Alemanha, né? Recursos importantes, sim, recursos importantíssimos para ajudar a preservar a natureza, preservar a Amazônia. E o Bolsonaro, como um troglodita, né? Não tem diplomacia alguma, acabou suspendendo esses recursos, né? Suspendendo, não quis conversa, falou muita bobagem e acabou perdendo os recursos importantíssimos. Foi a primeira bola fora dele. Agora, por uma questão de, entre aspas, coincidência, né? Que não existe coincidência, claro, mas por uma coincidência, entre aspas, assim que os recursos foram suspensos, né, mostrou na mídia no dia seguinte, incêndio na Amazônia. No dia seguinte, vários focos de incêndio bombando na mídia, aquela coisa toda. Parece até uma coincidência, não é triste coincidência? Não surge a questão: será que foi um incêndio espontâneo em tais proporções? Ou será que foi algo criminoso? Muitos desconfiam que foi um incêndio criminoso. Agora, se foi um incêndio criminoso, quem foi o responsável por isso? O Bolsonaro colocou a culpa nas ONGs, né? As ONGs que recebiam esses recursos para poder fazer o trabalho delas, perderam recursos, então teriam feito um incêndio criminoso para prejudicar o Bolsonaro. Enfim, será que é por causa do dinheiro? Será que é isso? O Bolsonaro levantou essa hipótese. Outros dizem não. Outros dizem que foram os próprios agricultores, né? Para criar mais gado, mais pasto, mais plantação de soja, aproveitando que o Bolsonaro afrouxou a lei. Então eles não têm medo mais de serem punidos, estão agora tocando fogo em tudo para fazer pasto ou plantação. Também tem essa hipótese. Então são várias hipóteses, enfim, os países do exterior lá já querendo mandar ajuda, né? E uma coisa me chamou a atenção, além dessa controvérsia para com a Alemanha e a Noruega, é Macron, presidente da França. Macron, ele sempre tá de frente. Essa coisa ambiental, o Macron sempre está de frente. Ele agenda ambiental, um acordo para salvar o planeta, e ele já muito oportunista, por sinal, já que jogou o veneno dele, que ele é maçom, tá? Já vou avisando. Ele é maçom, é Nova Ordem Mundial. Mas ele jogou o veneno dele no seguinte sentido: não é necessário que a soberania do país, né, do país que tem a Amazônia, no caso do Brasil, seja diminuída, e que haja um conselho internacional, uma legislação internacional para proteger a Amazônia. Dessa forma, se for necessário
uma intervenção internacional, a soberania do país, no caso do Brasil, fica de lado para salvar a Amazônia, salvar o mundo, salvar o clima, essa coisa toda. Um oportunista, um maçom oportunista. Tá? Porque, veja bem, por que eles estão metendo o bico na Amazônia? Será que é para salvar o mundo? Será que a Amazônia é o pulmão do mundo? Não, essa história de que a Amazônia é o pulmão do mundo é conversa fiada. Por quê? Grande parte, vamos colocar uns 90% do oxigênio que a Amazônia produz, ela mesma consome. 90% do oxigênio que ela produz, ela mesma consome. Essa história que é o pulmão do mundo, isso aí é mentira. Claro que nós devemos preservar a natureza, é uma coisa importantíssima, ok? Mas o que os predadores querem, né? Como se diz aquele verso bíblico, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os urubus ou as águias. Ou seja, eles querem riqueza. Se houver uma legislação internacional para intervir na Amazônia, meu amigo, eu garanto a você, vai surgir incêndio todo dia. E vai vir aqui e a ONU vai tomar conta. Foi o que eles fizeram com o Iraque. Ou seja, por quê? Porque a Amazônia, ela tem recursos minerais inesgotáveis, quase inesgotáveis. Ela tem o que? Água, a maior reserva de água doce do mundo. É um recurso, é um tesouro de valor inestimável. É o que eles querem. Por exemplo, essa questão do Iraque. Saddam Hussein tem armas de fogo, tem armas nucleares. Nunca acharam arma nuclear alguma. Derrubar Saddam Hussein, aquilo virou um inferno na mão do Estado Islâmico. E a ONU tomou conta do Iraque. Para quê? Petróleo para a nova ordem mundial. O Afeganistão, a mesma coisa. Os atentados do 11 de setembro foi uma farsa do próprio governo americano. No dia 11 de setembro, 911, que é o número do bode, 911. E um ritual que eles fizeram para abrir o terceiro milênio, nova ordem. Então foram até o Afeganistão para quê? Os dutos de óleo do mar Cáspio. Okay? Então, ou seja, essas grandes potências querem recursos, matérias-primas. Agora, todo mundo está de olho na Venezuela. Os Estados Unidos já foi lá, aí Rússia e China já foram lá também para fazer oposição. Porque a maior reserva de petróleo do mundo, acho que eles estão lutando pela democracia, pelo povo? Claro que não. A mesma coisa, a Amazônia, salvar o mundo. O Brasil não cuida da Amazônia, é conversa fiada. Lógico que o Brasil não cuida como deveria, né? Mas o que eles querem não é salvar o mundo, o ambiente, o clima. O que eles querem é recursos minerais que estão no solo da Amazônia e a maior reserva de água doce. Tá? Então, se houver uma legislação internacional como Macron quer, vão inventar uma ordem pelo caos para que a ONU venha aqui e tome conta da Amazônia. Okay? E outra coisa, essa água vai ser privatizada, tá? Não só da Amazônia, aquífero do Guarani. Isso daí, o projeto é privatizar para grandes companhias. Então, eles não precisam mandar um exército para tomar a Amazônia, não. Cria uma legislação internacional pela ONU, ou os nossos governantes, como são prostitutas vendidas, privatiza a água. Privatiza para Nestlé e para Coca-Cola. Então não é necessário um exército. Okay? Então, muito oportunista o Macron, para começo de conversa. Do outro lado tem o Trump defendendo a soberania dos Estados Unidos, com Bolsonaro, e etc. Então, essa conversa é fiada. Você acha que Trump quer defender o governo americano, vai defender a soberania do Brasil? Claro que não. Tanto é que essa coisa da base de Alcântara, tá? Eles tomaram, vamos dizer, emprestado a base de Alcântara já para colocar o pé ali, perto da região amazônica. Okay? Então, já colocaram um pezinho ali. Tá? Esse é o objetivo. Outra coisa interessante é uma hipótese sobre a origem desses incêndios, que é muita coincidência, né? Ou seja, Bolsonaro criticado, né, pede os recursos da Noruega e da Alemanha, logo na sequência, incêndio. Então, não existe Papai Noel, não existe coincidência, é tudo arquitetado. Mas quem teria tocado fogo na Amazônia? Já que foram as ONGs, os fazendeiros, nenhum nem outro. O pessoal está se esquecendo de um detalhe importante. Vocês se lembram recentemente do incêndio que teve lá na Califórnia? Então, tiveram vários vídeos amadores
mostrando a estranheza dos incêndios. Em alguns locais pegavam fogo e outros locais não pegavam fogo. Não era um incêndio comum que se alastrava como fogo comumente. Okay? Parecia que determinados locais seletos eram atingidos. Ou seja, o que é isso? O que aconteceu na Califórnia? O que tudo indica foram armas a laser. Armas a laser. Existe uma tecnologia, coisa diabólica, tá? Armas a laser. Então você pode tocar fogo de forma remota, tá? Armas a laser. Preste atenção. Então, na Amazônia também pode ter sido o mesmo caso, que é muita coincidência. E armas a laser. Então, remotamente eles tocam fogo. Okay? Então, ou seja, porque o oportunismo, eles se aturam oportunistas. Então tem toda a controvérsia dos recursos, eles tocam fogo, ou seja, o Brasil não cuida da Amazônia. E vamos lá tomar uma legislação internacional, a ONU, vamos ajudar. Conversa fiada, todo mundo quer a riqueza que lá está. Então, muita atenção, armas a laser, tá? Armas a laser. Existe grande possibilidade, é muita coincidência esse incêndio na hora certa, no local certo. Privatização das águas, né? Muita atenção nisso. Veja bem, outra questão é o seguinte: a nova ordem mundial tem usado muito esse apelo de quê? Do ambiente, do clima, mudança climática, todo dia está tendo mudança climática terrível, nós estamos destruindo o planeta, gás carbônico, efeito estufa, desmatamento da Amazônia, o mundo vai acabar. O mundo, dizem, ele vai acabar, está acabando, tem muita população, muita gente, muito gás carbônico, efeito estufa, mudança climática, vai acabar, e, ou seja, eles têm usado o terrorismo midiático, é um terrorismo pesado, porque a mídia trabalha para a nova ordem mundial, e eles têm objetivo, tá? E essa agenda, né, climática, essa agenda ambiental é um dos principais argumentos dele. Eles usam isso, tá? Como funciona a coisa? Existe uma tal da Agenda 21, que é a Agenda 2021, né? Que é uma agenda do meio ambiente, tá? Qual o objetivo deles em última instância? O objetivo deles para a nova ordem mundial é o seguinte: determinadas áreas vão ser proibidas, tá? A atividade humana, a habitação e etc. São áreas que vão ser preservadas, tá? Determinadas áreas você não vai poder morar, tá? Por quê? O clima, tá? Dessa forma, o objetivo é: você só vai poder frequentar e morar em determinadas áreas que eles determinarem. Dessa forma, o povo, feito um curral de bois, vai ficar trancado em determinadas áreas, cidades, áreas urbanas. Dessa forma, é claro, vai ser muito mais fácil controlar o povo e colocar a marca, a tão falada marca, tá? Que é a marca da besta, como disse o chip RFID. Então, ou seja, acurralar o gado, trancar o gado no curral, para ficar mais fácil controlar. Então, essa Agenda 21 é um negócio terrível, tá? Sobre a máscara de cordeiro, da defesa do meio ambiente, certo? Eles vão fazer isso, determinar as áreas onde pode haver atividade humana, tá? Outra coisa também é a Agenda 2030. Você já deve ver o comercial aí, dá na Globo, Redes Gorda, Agenda 2030. Aí tem lá o objetivo, são 17 objetivos. Curiosamente, o número 17 é o número da maçonaria, né? É o número da besta do Apocalipse, capítulo 17. Besta, o governo mundial. Maçonaria, que é Maçonaria Illuminati, Nova Ordem, Governo Mundial, né? É o número do próprio Bolsonaro, né? O 17, né? Curiosamente é o 17, que coincidência. E o objetivo número 13 é a questão climática, a questão ambiental. E lá no número 13 tem lá um olhozinho, né? Um olho. Curiosamente o Apocalipse 13 é a besta e a marca da besta, né? Então, ou seja, a parte ambiental tem sido muito utilizada, inclusive a Agenda ONU 2030. E a ONU tem um dos objetivos, é chipar, colocar o chip RFID em toda a humanidade até 2030, que é um dos objetivos deles também. Então, por detrás dessa coisa ambiental, e a mídia tocando terror, porque a mídia trabalha para eles.
Okay? Então tem várias coisas por detrás disso, oculto, e o objetivo é esse: usar a questão ambiental para levar todos para a nova ordem mundial e trancar todos. Okay? Então a parte ambiental, clima, vamos salvar o... Eles são tão hipócritas. A ONU, o objetivo 2030. Pois bem, um dos criadores da ONU, que era lá em 1922 a Liga das Nações, e um dos cabeças é a família Rockefeller. Família Rockefeller é um dos principais do mundo de medicamentos, do petróleo, né? Criou a sociedade, a Liga das Nações, e virou a ONU. E a ONU agora fala um apelo climático e o culpado somos nós. Pois bem, a família Rockefeller, por exemplo, trabalha com petróleo, indústria de petróleo. Pois bem, ora, o que polui mais o meio ambiente, segundo eles? As emissões de gás carbônico, por exemplo, veículos. Os veículos são movidos aqui a petróleo. Poxa, eles lucraram, enriqueceram às custas da venda do petróleo. Agora aqui no Rio, sacola plástica, dá para acabar com sacola plástica, a legislação é feita de petróleo. Ora, eles enriqueceram a custa do petróleo e agora a culpa é nossa. Agora eles vêm, meio ambiente, por que não usa o dinheiro que vocês enriqueceram com a venda de petróleo para recuperar o meio ambiente? Ok? Para fazer um reflorestamento e etc e tal. Ou seja, é um negócio antagônico. A culpa é sempre do povo, tá? E o terrorismo é sempre em cima do povo. Então, uma coisa antagônica. Não fiquem impressionados com essa máscara de cordeiro da ONU, tá? Que é um embrião do governo mundial, que é a berça. Então, tudo conversa fiada. O objetivo é controle total. Controlar o povo. Onde você vai, onde você deixa de ir, ficará limitado. Onde você mora ou deixa de morar, ficará limitado as áreas. Isso é a Agenda 21, Agenda 2030, que é a Agenda Ambiental. Okay? Então, por detrás dessa palhaçada aí, o que tem é isso, tá? Tem um projeto da nova ordem mundial, controlar o povo, e o que todos querem é os recursos naturais da Amazônia. Fiquem na paz e até o próximo episódio.